Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha, o melhor podcast da internet brasileira e arrisco a dizer o melhor podcast internacional. A gente está aí batendo cada dia mais recorde, ganhando mais curtida, ganhando mais compartilhamento e views. Eu não sei o que está acontecendo, Jotinha. Eu acho que o pessoal está se apaixonando cada vez mais por você, pelos seus comentários magníficos, pela sua criatividade, ou pelo Botafogo, não sei, né? Mas, galera, vocês já puderam notar que hoje não é um dia normal. Hoje é o dia de gravação que eu mais gosto, principalmente quando o convidado tá aqui, ó, no meu coração. Tiagão é o nosso mais novo convidado do programa hoje. A gente vai falar sobre Botafogo. E, Tiagão, uma curiosidade, além de te dar as boas-vindas por estar participando do nosso podcast, essa camisa aqui eu adoro vestir. Eu que sou botafoguense desde muito novo, a primeira palavra que eu falei foi Botafogo, muito novinho. E eu tenho uma gaveta especial onde eu guardo essa camisa, ela fica em primeiro, né? E eu tava desde o início do mês passado, animado com a possibilidade de botar essa camisa e conversar com o meu grande amigo e botafoguense Tiagão. Tiagão, é um prazer estar com você, tá? Nesse momento, nesse dia de gravação, e para você que está seguindo aí a gente, que está assistindo a gente, telespectador, não deixe de curtir, curte já, aperta lá, se você não apertar lá a joinha, você vai esquecer e vai parecer que você não tá curtindo o negócio e o Jotinha vai parar de falar. Ele falou para mim que se não tiver mais do que 20 curtidas, ele vai parar, não vai mais falar. E se ele parar de falar, eu também vou parar de falar. Eu vou falar o quê? Se não tiver meu grande amigo, meu braço direito, né? O cérebro aqui do Fala Jotinha, eu não vou conseguir. E aí nós não vamos ter mais convidados. Para você que também tá assistindo a gente, fica aí aberto o convite, mas hoje o espaço é todo do nosso grande convidado, Tiagão. Jotinha, você quer dar as boas-vindas pro Tiagão? Tiagão, primeiramente te agradecer a sua presença aqui. Eu acho que quando a gente idealizou o podcast, né, tudo isso aqui que a gente vem fazendo até agora, era na expectativa de receber pessoas, né, como você, referências, né, um cara que pode falar sobre diversos assuntos, mas que hoje especialmente vai falar sobre o nosso glorioso Botafogo. Cara, eu acho que a gente deveria até puxar uma salva de palmas para essa presença tão ilustre aqui no Fala Jotinha. Amigo, cara, e eu vou aproveitar, né, já que a gente tá dando suas boas-vindas, você vai se apresentar, vai falar o que você achou disso tudo, e eu já vou deixar engatilhada a primeira pergunta. Porque quando eu fiz um convite, né, pro Thiago, eu falei assim, Thiagão, uma semana atrás, falei, Thiagão, a gente vai descer a lenha no Renato Paiva lá. E eu quero saber de você se uma semana depois já tudo mudou. Meus amigos, boa noite. É uma honra, um prazer, poxa, imensurável estar aqui com vocês essa noite e dividir com vocês palavras sobre Botafogo. Um prazer duplo para mim. O Botafogo é uma das paixões da minha vida. Vocês me conhecem há muito, sabem que quanto eu amo meu time e quanto ele ocupa um espaço na minha vida e no meu coração. E falar sobre ele, a gente pode escorrer a semana inteira, eu não vou me cansar. Porque o Botafogo não é para os óbvios. Já dizia o Mário Marra, da ESPN, essa semana falou sobre Renato Paiva. E torcer para o Botafogo não é fácil, não é comum. E quando você sai da obviedade, você parte pro diferente, pro imensurável, você encontra o Botafogo. E o Botafogo, nos últimos anos, tem dado muitas alegrias para nós, né? Muitas vitórias, títulos que a gente vislumbrava como distantes e agora são nossa realidade. E eu estou muito feliz em estar aqui falando com vocês essa noite. É um prazer muito grande, como já falei anteriormente. E sobre Renato Paiva, voltando a falar sobre ele, o que a gente sentia semana passada é totalmente diferente do que a gente essa semana, né? A gente projeta o futebol surpreendente porque numa semana para outra tudo pode acontecer. Inclusive nada. Mas a gente queria que ele fosse embora e hoje a gente planeja, tem sonhos no Mundial com esse técnico. Torce para que o time melhore e que a mentalidade de trabalho dele seja lapidada e ele consiga colocar em prática o que ele projeta. E é um cara que tem a confiança do dono do nosso clube. O nosso clube tem um dono, né? Ele é um clube, é uma SAF,
muito bem estruturada, talvez, na minha modesta opinião, a mais bem estruturada do país, e participou de uma holding, enfim. E o dono do nosso time confia plenamente no técnico. Eu creio que, embora os resultados do começo do trabalho, um trabalho muito prematuro, né, 7 jogos, não sejam tão bons, ele tem a plena confiança do dono da holding, e eu tenho fé e confio que as coisas vão melhorar e que ele vai conseguir colocar em prática o que ele pensa para um time vitorioso na temporada. Tiagão, o Jotinha, Tiagão e o pessoal que tá assistindo a gente, Jotinha, ele tá ácido, né? Ele já, desde o último episódio, que ele falou que o Rogério Ceni era Brogério, você chegou a ver isso? Sim, eu vi. Que ele deu uma batida, eu tava sorrindo, eu fiquei até, né, não tão sorridente, mas ele tá ácido, né? E aí eu ia começar um pouquinho mais leve contigo, porque eu queria ver contigo o seguinte, como é que começou essa paixão pelo Botafogo? Como é que foi você escolher torcer pro Botafogo? Foi o quê? Passou de pai para filho? Foi o avô? Você tava numa época que o Botafogo tá lá, resetando o game ali. Como foi a chegada e a escolha do Botafogo para você, na sua vida? Meu amigo, acho que uma das frases mais famosas dos torcedores botafoguenses é dizer que você não escolhe ser botafoguense, você é escolhido. O botafoguense, ele é escolhido. A gente tem, e não são poucos casos, Guilherme, de botafoguenses que não têm parente algum em suas famílias e são botafoguenses. E o ser botafoguense foge do comum, foge da metafísica. É participar de um todo incompreensível. Pode parecer uma reflexão filosófica vazia, mas não é não. Quem é botafoguense entende isso. Porque, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma mãe flamenguista e um pai tricolor doente. Um irmão mais velho flamenguista. Então tudo dizia que eu não seria botafoguense. Mas o meu avô me contava as histórias de um time tão glorioso e tão vitorioso que despertava em mim essa paixão. Despertou em mim a curiosidade, né, de conhecer um pouco da história desse clube, e eu fui escolhido. E a minha história, ela não é rara. Existem inúmeras histórias como essa, de torcedores que foram escolhidos pelo Botafogo e são apaixonados pela Estrela Solitária, sem explicação, sem nenhuma proximidade com o Botafogo. E o Botafogo, ele tem essa característica, ele tem uma característica de cativar o torcedor, mesmo que à distância, mesmo que sem nenhum indício de que isso vai acontecer. É bacana isso, porque é muito fácil você falar que você torce para algum time, né? Quando ele tá na hype da parada, né? Então é fácil torcer, né? As coisas estão dando certo, você vai torcer. Mas, e a gente sabe que a vida é feita de ciclos, né? E isso envolve muito o futebol, né? Às vezes a equipe tá bem, às vezes a equipe tá mal, e esse tempo pode perdurar, pode demorar muito, né? E você tá lá. E ainda sobre isso, Tiagão, como que foi para você esse jejum do Botafogo? O Botafogo, que tem uma história, é um time de tradição muito grande, né? Chegou a ser base da seleção brasileira. E do nada o Botafogo, ele chegou a ser cotado por muitos, não por mim, como não sendo nenhum dos maiores do Rio, né, por conta desse apagão, falta de investimento. A gente sabe que essa falta de administração e de investimento, o que ela causa nos clubes, né? Como foi para você passar por esse jejum? O que você sentiu ali? Você perdeu o tesão de ver futebol? Falou assim, não, eu continuo sendo botafoguense, mas eu não quero mais assistir futebol, não assistir mais porra nenhuma, não. ou chegou a pensar alguma coisa assim, cara, quer saber, cara, já que, né, eu tenho meu pai, meu tio, meu irmão, eu vou torcer talvez pro Flamengo, eu vou torcer talvez pro Tricolor. Chegou a pensar em trair o Botafogo? A sua pergunta, acho que ela tem duas vertentes, né? A primeira vertente é histórica e a segunda é socioeconômica. Porque o Botafogo, ele é inegável que ele passou por décadas de má gestão, né? Ele teve inúmeros presidentes, administradores incompetentes e amadores que não souberam administrar um clube, uma entidade com um tamanho gigante que o Botafogo possui. Gigante do ponto de vista mundial. O Botafogo disputava campeonatos internacionais. E ganhava, era conhecido, e é conhecido no mundo todo. Esse resgate do Botafogo de 2021 para cá, na minha interpretação, a parte socioeconômica, só me remete a essas histórias de glória que o Botafogo tinha no passado. E, assim, ser botafoguense, existem vários botafoguenses ilustres. A gente pode discorrer aqui sobre vários, dezenas deles.
E tem um depoimento muito famoso na internet do João Moreira Salles, aquele cineasta famoso, tá, muito famoso. E ele, numa entrevista, se não me engano, foi o Pedro Bial, ele diz, eu sintetizo o que eu vou te dizer agora, Guilherme. Ele diz que você torcer por Botafogo é um exercício de resiliência, é um teste de resiliência da vida, de fidelidade. Por quê? Torcer, ir a favor da manada, do grupo, da maioria é fácil. Não ensina nada na vida. E ser botafoguense constrói caráter. Ensina que na vida nem sempre a gente vai ser a maioria. E nem sempre a gente vai ganhar. Mas a gente vai lutar, a gente vai persistir. Ser botafoguense é persistir quando os outros desistem. Quando você pensar que é o fim, quando você pensa que acabou, é aí que o Botafogo é mais forte. O Botafogo, de 2021 para cá, tem várias frases icônicas, inclusive no seu estádio. Eu vou muito ao estádio, muito. Eu moro próximo, tenho essa vantagem. O estádio é uma extensão da minha casa. Você tava lá quarta-feira, né? Sempre. É difícil quando eu não vou, né? O jogo é em casa. Eu fui tanto, eu já contei para o Jefferson particularmente, que eu fui tanto no ano passado, nosso ano glorioso, que eu ganhei um selo, não sabia que existia. Eu confesso que não tenho nada, não estou ganhando nada do Botafogo para falar isso aqui. Mas eu ganhei um selo por ter ido a todos os jogos de brasileiro em casa. Eu não faltei a nenhum jogo. Caramba, cara, eu também não sabia. Jogadores, não, vários jogadores faltaram, mas eu tava lá. Eu tô sempre no estádio, não me furto, é um prazer. Eu participar daquele momento coletivo, metaforicamente para mim, e metafisicamente, estar ali presencialmente, em pessoa, dividindo aquele espaço coletivo com pessoas que eu não conheço, mas com o mesmo pensamento, é para mim como se fosse um culto, uma igreja. Os tais irmãos de camisa, né? Que você nunca viu. Você nunca viu aquela pessoa. E ela divide com você um momento único. E ano passado a gente teve vários desses momentos únicos, históricos, que marcaram o coração de gerações. E tá ali com aquelas pessoas que você não conhece e dividir aqueles momentos ali para mim é uma celebração impessoal. E o botafoguense ele ficou carente por um tempo de passar uma coisa como essa, momentos como esse. Por culpa dos administradores, de amadores, como eu falei anteriormente. E hoje a gente passa por um momento de glória, um momento de resgate, de identidade, de vitórias e do significado do que ser botafoguense. Então, estar no estádio para mim, presenciar, mesmo que num jogo de Copa do Brasil, contra um time modesto, o time do Capital, quarta-feira a gente ganhou. Diga-se de passagem, foi a maior goleada dos times sobre os times menores. O Botafogo praticamente eliminou uma fase da Copa do Brasil, para quem não sabe. A gente falou sobre isso aqui, né, Gui? Sim. Então, a gente... Foi um prazer, é um prazer estar e dividir com irmãos de camisa, porque é uma experiência quase que religiosa. Tá ali dividindo aquele momento único com aquelas pessoas que você nunca viu na vida. Cara, tu veio cheio de frases icônicas, né, de botafoguenses ilustres. Uma das que eu mais gosto é do saudoso Armando Nogueira, né? Que ele diz que ser Botafogo é mais... O Botafogo é mais que um clube, é uma predestinação celestial. E, cara, um grande exemplo disso pra mim, né? Você citou que você foi um desbravador na sua casa, né? Ser botafoguense no meio de torcedores de outros clubes e tal. E lá em casa, né, essa frase do Armando Nogueira faz muito sentido, né? Porque todos nós somos botafoguenses e boa parte da minha família é botafoguense por influência do meu pai, né? O meu pai, ele conta sempre pra gente naquela reunião de domingo, né, que como ele se tornou botafoguense, né, na década de 60, aquele time maravilhoso do Botafogo, aquela seleção que o Botafogo era, né, ele entra num jogo Botafogo e América sem saber, né, consegue estar lá no Maracanã, né, mas até então não torcia para nenhum time, e quando ele vê aquele monte de bandeira preta e branca com a estrela solitária, tal predestinação celestial, né? Ele é escolhido pelo Botafogo a partir daquele momento. Ele influencia toda uma geração, toda uma segunda geração, terceira geração e assim por diante, né? Sendo botafoguense. E, cara, pegando carona no seu comentário, né? Sobre a dificuldade que os torcedores do Botafogo passaram nos últimos anos, né? A questão de resiliência, né? Não sei se o Gui vai se lembrar, a gente teve uma conversa, né, há um tempo atrás, logo assim que o primeiro filho dele estava para nascer, o Gael, e nasceu e tal, começou a ter a influência de familiares e tudo mais, né, e ele chegou para mim e falou assim, cara, acho que não vai ter jeito, o Gael vai ser flamenguista.
Aí, nesse assunto, corroborando com o que você acabou de falar, eu falei pra ele, falei, porra, se ele for botafoguense, uma coisa é certa, porque o cara ser botafoguense, escolher ser botafoguense, ser botafoguense, ele, pra quem gosta realmente de futebol, né, já é você demonstrar uma personalidade, né, diferenciada, você ser botafoguense, você ser resiliente ali, né, no momento, você, porra, ser sacaneado na escola, e você tá falando, né, sobre isso, né, o que aconteceu contigo, né. Sempre. Você, numa sala de aula, percentualmente falando, eu adoro matemática, tá? Então eu vou usar vários percentuais aqui. Percentualmente falando, você chega pro professor numa sala de aula, eu já pratico nos dois lados esse exercício. Você pergunta o time de uma turma, 60% a 70% aqui no Rio são flamenguistas, é inegável, eles têm uma torcida muito grande. Acho que se juntar a torcida dos três, não dá a torcida do Flamengo no Rio, né? Olha, em alguns períodos sim, obviamente que isso oscila, isso aí é sazonal, se o time tá melhor ou pior, isso varia, mas geralmente são a maioria, como historicamente são, é inegável, o time da mídia, o time preferido aí, cabe até uma outra discussão depois sobre o quanto esse time é privilegiado por vários motivos históricos pela grande mídia, mas enfim, por isso ou por outro, qualquer outro motivo, ele tem muitos adeptos. E o botafoguense ele divide, né, o percentual que sobra em vários momentos para mais ou para menos com as torcidas que têm menos torcedores numa sala de aula, por exemplo. E ser botafoguense levantar numa turma, quando você são 2 pessoas, 5 pessoas só, e suportar a zoação, o bullying quando você é adolescente, quando você é mais novo, é um teste de caráter, é uma moldura social, prepara você. E não digo só estatisticamente sobre o percentual de pessoas, não. Digo sobre o resultado, porque botafoguense é uma outra retórica famosa, o botafoguense ele é deveras supersticioso, né? Ele tem várias manias que para os torcedores comuns não significam nada, mas para o botafoguense, ver o jogo sozinho, ou nunca ver o jogo sozinho, ver o jogo com uma camisa específica, ou trocar de camisa todo jogo, ver o jogo no mesmo setor do estádio. Uma pessoa entrar na sala e o time tomar o gol. Nossa, olha, outra característica botafoguense muito comum, tá? Por um outro time qualquer, isso não significa nada, Guilherme. Então, explicar isso para um outro time é uma bobeira. Mas para um botafoguense pode significar o título. Na cabeça do botafoguense define o título. Se uma pessoa entrou na sala ou não, o título se perdeu no momento que aquela pessoa entrou na sala. E isso aconteceu algumas vezes conosco. E pro botafoguense, 3-0, 40 do segundo tempo, não é jogo terminado. A gente teve pouco tempo atrás, na Libertadores do ano passado, eu assisti aqui vocês falando sobre isso. O Palmeiras, nosso rival nos últimos 3 anos, é o Alviverde de São Paulo, e a gente estava ganhando de 2-0 até os 37 do segundo tempo. E a gente se classificou à semifinal contra o São Paulo depois de um lance aos 43 do segundo tempo, onde eles quase empataram o jogo. Quase ganharam, desculpa. Eles iam ganhar lá e no agregado, e nós ganhamos aqui de 2-1, eles iam ganhar lá de 3-2 e a gente iria para os pênaltis. Mas enfim, a mística do botafoguense, a superstição botafoguense, ela é voraz. E o botafoguense, essa percepção do botafoguense que mesmo no 30 do segundo tempo, com 2-0, o jogo não tá ganho, é um teste para a vida. Porque na vida também é assim. Quando você se depara que na nossa vida, quando você tem a cautela de que na sua vida as coisas, por mais tranquilas, por o mar mais de almirante possa te oferecer, a vida ela pode ter reviravoltas. E para o botafoguense elas são comuns. Então essa preparação que o botafoguense tem em campo a vida toda prepara o espírito e o caráter do botafoguense para a vida, porque a vida, assim como o futebol, ela tem surpresas. E as reviravoltas da vida não são incomuns. Então, ser botafoguense, até nesse aspecto também, é um teste, uma moldura social, uma moldura de caráter. Para mim, fica essa impressão. E, Tiagão, esse discurso maravilhoso que você fez, além dele ser vibrante de ouvir, você que está escutando a gente, é óbvio que você ficou encantado com o que ele está falando, porque você é muito bom com as palavras, você é um cara muito filosófico, né? Eu acho que não só por isso, você também é professor de história, né? Eu já trabalhei com história, dando aula de história do Brasil, e história naval, né, pelo meu nicho de trabalho. Hoje, infelizmente ou felizmente, eu não trabalho nessa aula, eu já trabalho em coordenação acadêmica, mas
história é uma paixão. Eu tenho uma filha historiadora, né? Uma filha professora de história, por livre e espontânea pressão. Ela está se formando em história agora e já dá aula de história. Um orgulho na minha vida, minha filha. Beijo, filha. Te amo. E ela, na minha casa, a gente conversa muito sobre história. Eu adoro história. E tem tudo a ver, né, Gui? História e Botafogo é pleonasmo, é senso comum que o Botafogo não é à toa. Os apelidos de Botafogo é o mais tradicional. A história do Botafogo é riquíssima. A gente pode falar da história do Botafogo que pode usar diversos tipos de valência. Personalidades, atos históricos, títulos de Botafogo. Então, assim, falar sobre história, cultura carioca, cultura brasileira e Botafogo é quase que a mesma coisa. A gente vai rodar e vai terminar nesses dois assuntos que são irmãos. História e Botafogo são assuntos correlatos. E sua filha, cara, é Botafogo? Olha, minha filha, eu tenho até medo. Ultimamente eu tenho parado de levá-la no estádio. Porque a minha filha, ela é muito botafoguense. Ela é muito. Sério? Nossa, é uma coisa incrível. Eu tenho algumas passagens com a minha filha em estádios que eu lembro e eu conto sempre. A minha filha, ela não admite, por exemplo, eu ganhei de um amigo tempo atrás uma blusa do Corinthians, né? Uma blusa do Corinthians e tal, e ela era menor, né? Hoje é uma mulher tal, mas ela sempre, desde pequenininha, Gui, ela é muito botafoguense. Às vezes me surpreende o quanto ela é. E ela me viu uma vez, acho que saindo com uma blusa do Corinthians, ela não admitiu que a gente saísse à rua com uma blusa, porque ela falou que o mundo já nos conhecia como botafoguenses, e era uma afronta contra o Botafogo, como se o Botafogo fosse lá em casa me prender, usando uma camisa. Ia perder teu selo, porra. Perder. Talvez eu ganhasse meu selo de botafoguense. Eu acho que ela estava correta. Obrigado, filha, por ter me avisado. E ela é demais. Levá-la ao estádio é complicado, porque hoje talvez não seja tanto, né? Porque o nosso time, tecnicamente falando, é um time diferenciado. A gente tem jogadores de nível de seleção, né? A gente hoje tem o prazer de ter um elenco recheado de craques. Não é à toa que a gente está disputando todos os títulos dos últimos 3 anos, porque a gente tem um elenco qualificado de fato. A gente deve isso ao nosso gestor, John Texel. Também um beijo para você, John Texel, também onde você estiver, também te admiro muito. Mas nem sempre foi assim, Gui. A gente passou muito tempo com elencos que tinham tudo menos qualificação. E a minha filha, ela ia para o estádio comigo desde pequenininha, a gente sempre foi, e ela ficava revoltada com alguns jogadores, quanto ela xingava. Minha filha xingava, ficava muito nervosa. E eu ficava preocupado com ela, né? Porque ela é uma menina. E eu tenho uma passagem engraçada que um amigo meu pediu para levar um menino da igreja dele, né? E eu sempre fui sócio do Botafogo, desde que os planos começaram, né? Eu há muitos anos eu sou sócio do Botafogo, enfim. E eu tinha acesso, os pacotes de sócio, eles te dão o benefício de ter ingressos avulso. Eu levei uma vez, uma história essa demais, levei uma vez um amigo meu com um jovem, um adolescente, da idade da minha filha, da igreja, né? Ele nunca tinha ido ao estádio. E a minha filha, praticamente uma integrante de uma organizada, né? Levantando bandeira e tudo. E o menino ele não sabia para onde ele olhava mais, se ele estava impressionado com o jogo ou com a minha filha gritando, regendo o time. E ficou na minha mente. A minha filha, desde novinha, e até hoje ela é assim, ela é muito botafoguense, fãzona do Gatito, né? Ficou triste quando ele foi embora agora, mas entendeu que um ciclo se fechou. E um orgulho para mim ter uma filha assim, tão apaixonada por história, como eu também sou, e pelo Botafogo. A gente conversa muito sobre os dois assuntos lá em casa. Cara, é bacana isso que você fala, né? Como eu falei isso algumas vezes aqui, como o futebol às vezes aproxima, né, a gente. O Jotinho comentou também do meu filho, né? E galera, só pra vocês entenderem, né? Muita gente já me perguntou isso. Gui, mas você forçou o seu filho a escolher, né, algum time? Não, eu de verdade, meu coração é São Paulino, mas eu deixo livre. Eu acho que tem que escolher. O Gael, ele escolheu o Botafogo numa fase onde o Flamengo tava levando tudo. Não sei nem se eu posso dizer que parou,
mas que tá ali no auge também, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, mas assim, ali pro 2019, você que acompanha futebol, você sabe que o Flamengo com o Jorge Jesus tava, sabe, você não tinha nada que passasse na televisão que não fosse falando algo sobre o Flamengo. E ele chegou a ganhar uma camisa do Flamengo, eu sempre deixei ele livre. Ele ganhou uma camisa do São Paulo, então eu deixei sempre livre. Cara, você quer ser, o time que você quer escolher, os dois padrinhos deles são o Botafogo, né, então tem um peso maior. Eu deixei livre, e ele fala hoje abertamente que é Botafogo, cara. Na última sexta-feira ele foi pra escola com a camisa do Botafogo. Ele canta o hino do Botafogo, né? E pegando uma carona nessa história que você falou da camisa do Corinthians que você ganhou, que eu espero que você não use, embora seja uma camisa bonita, é aquela do racismo ou é a tradicional que também é bonita? Sim, não, ela é uma camisa histórica dos 100 anos, já tem. Ela é pequena, tá, porque tem essa nova, camisa não. também nova do Corinthians que tá, tem que se render, dizer que tá linda, né? Mas pegando um carona nisso, cara, eu lembrei de uma coisa assim. Ainda bem que você fez, porque teve um amigo que foi num jogo do Flamengo, botafoguense, e foi num jogo do Flamengo. Eu me recusaria a jamais ir num jogo do Corinthians. E ele foi, não preciso nem falar quem, né? Se o Vini, que foi um dos últimos convidados de VSN, ele vai falar, conseguiu persuadir o nosso querido Jotinha, não vou falar baixo, senão nós vamos perder seguidor. Mas é bacana isso, né? O quanto isso integra as famílias, o quanto isso traz proximidade, né? E mesmo que seja um time diferente, o Gael sendo botafoguense, quando o São Paulo jogou contra o Botafogo, a gente assistiu junto, entendeu? E se o São Paulo passasse, eu ia zoar, ele teria que chorar. Brincadeira. Mas, então, fico feliz, né, de ver ele, de ver que ele tem personalidade, de escolher alguma coisa diferente, né? Que você vê como o ambiente ele pode moldar as pessoas, mas ele não. Ele falou, não, cara, Botafogo, cara, legal, então tudo bem, não, bacana, pode ser, legal, não sou eu quem defino. As escolhas são suas, né? Então, ótimo, né? E acabou que depois o Botafogo acabou fazendo uma boa temporada e espero que se mantenha assim. Agora, antes da gente falar, que eu vou entrar num tema com você um pouco mais pesado, fico um pouco mais emocionado quando eu falo desse tema, pode que vir. Sobre o 2025 do nosso querido Botafogo. Antes de falar, eu queria falar sobre a sua camisa, cara, é uma camisa diferente, eu tô vibrado Você gostou nela. dela? Tem alguma... Por que ela é diferente desses símbolos nossos aqui? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Eu tava comentando, antes de a gente começar com o meu amigo Jefferson, por que eu escolhi essa blusa. Eu tenho a blusa do título da Libertadores, eu tenho a blusa de 2024, ainda não temos a 25, obviamente porque ela não foi lançada ainda, vai ser em breve, se eu não estou enganado. Mas eu fiquei na dúvida até entrar no carro com que blusa eu viria no podcast de vocês. Por quê? Eu pensei em vir com a da Libertadores, que a gente ganhou o título, o mais importante da nossa história, remete à viagem fantástica que a gente fez para poder ver a final, que demandaria uma outra conversa, mas eu escolhi essa blusa propositalmente porque essa blusa, esse símbolo aqui foi o primeiro símbolo que o Botafogo teve, é o Botafogo de remo, o Botafogo das regatas, ele não tinha um time de futebol estabelecido nessa época. Caraca. 1894. Então, pelo resgate histórico, pela minha ligação com a história, eu escolhi essa blusa de propósito para vir aqui hoje e poder falar sobre ela. O Botafogo, ele começou com remo, para quem não sabe, ele começou com um clube de remo, só remo, e ele unificou o futebol em 1942. Então, assim, por mais que o Botafogo seja um clube centenário de 130 anos, ele não foi um dos primeiros clubes a unificar o futebol com outros esportes olímpicos na época, como o basquete, por exemplo, o remo. Ele só teve futebol profissional unificado em 42, no século passado, no ano de 42. Então, tem todo essa camisa tem um significado histórico para mim e assim poucas pessoas sabem disso e eu vim para poder falar sobre isso hoje. É uma blusa que tem um significado de gênese do nosso clube. Ele começou com um propósito de um esporte que não era o futebol, mas graças a Deus ele migrou para o futebol e a gente está aqui até hoje contando essa história linda desde 1894, tá, pessoal? A gente não começou há pouco tempo atrás, não. A gente não começou na SAF, a gente começou há 130 anos ou mais para trás. E agora eu vou entrar no tema que eu disse que eu sempre fico bem emocionado quando eu vou falar. Elenco. Nós tivemos um Botafogo espetacular em 2024. Um Botafogo que não deixou nada a desejar, deixou o seu torcedor
extremamente feliz, né? E no início do programa também, eu falei sobre renovações de ciclos, né? Onde às vezes você tá um pouco acima, às vezes dá uma caída, a vida, ela não tem uma constância, né? Ela tem os seus altos e baixos, e isso serve também ao esporte, ao futebol, né? E nós tivemos um 2023 onde o Botafogo ficou ali muito próximo do auge e não conseguiu, e fez um 2024 perfeito, sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Libertadores e sendo um verdadeiro campeão com um time fantástico, aquele time que, se você jogar no videogame, você não perde, né? E a gente se depara com 2025 muito esquisito, um apagão, e o que eu costumo chamar aqui nos nossos episódios de uma ressaca, que ao meu ver, como apresentador, parece que o Textor falou assim, ó, cara, beleza, já ganhamos bastante 2024, 2025 vamos ficar ali mais de boa, não vamos, né? Vamos manter ali num G4 e talvez, mas tá tudo bem, já alegramos os nossos torcedores, tá tudo bem, ninguém vai gritar muito se a gente não ganhar nada esse ano. Você acha, Tiagão, que essa administração do Textor, ela tem alguma coisa a agregar mais? Porque nós já estamos no meio do ano, galera. O Textor falou que o ano começava em abril, beleza. Nós estamos indo pro mês 6 quase, né? Então, assim, realmente tem essa carta na manga que vai trazer pro torcedor ali um time, uma equipe que vai chegar lá e dar uma porrada nesse Palmeiras morto-vivo, que vai conseguir desbancar o Flamengo, que vai conseguir estar ali disputando com o Inter, que é um time que está muito forte nesse 2025, né? Disputar com outros mais aí, como o nosso querido Bahia, que provavelmente vai ser campeão da Libertadores. Eu que sou Bahia, né? O que a gente tem a dizer? Você como torcedor, mas eu não quero que você fale emocionalmente, aquela coisa. O que é emocionalmente? Emocionalmente é aquele cara que, ai, tá tudo bem, tô apaixonado, qualquer coisa feia é bonita. Eu quero que você fale ali, tá confiante? E por que você tá confiante? E se o que eu falei nessa introdução não tem sentido algum, se não é bem isso, tá livre, desce a lenha. Guilherme, você tá perfeito. Você foi brilhante mais uma vez na sua explanação. Eu tenho só uma ressalva em relação ao que você falou. A gente tem que encarar esse processo como uma adaptação geral, né? Como uma empresa, como uma administração. De fato é uma empresa. A gente não é mais um grêmio associativo, né? E para o torcedor, isso é novo, é diferente. Eu confio plenamente, pensando racionalmente, sem me emocionar, como você falou. Eu confio plenamente no serviço de scout do Botafogo. Eles são qualificados o suficiente para saber a qualificação, a capacidade que esse elenco pode proporcionar. Já deram prova disso em 3 anos consecutivos. Eu concordo com você que em 23 as coisas não terminaram tão bem, mas eu olho pela perspectiva do tempo. E o tempo ele é senhor de tudo, na nossa vida e no futebol. E o Botafogo ele vem de 2021, uma Série B. Ele faz um 2022 surpreendente, de manutenção, classificação para a Sul-Americana e até certo ponto. Os investimentos da SAF eram tímidos naquela época e mesmo assim a gente conseguiu se manter na Série A, o que não é fácil. Pode parecer que para um time de Série B a ascensão se estabelece quase que automaticamente, mas a estatística prova que isso não acontece, que a luta dos times basicamente é para permanecer na Série A, e o Botafogo se mantém bem. De 22 para frente, o scout, o serviço de scout do Botafogo, os profissionais que ali trabalham são excelentes, eles praticamente não erram. E eles não têm errado. Obviamente, voltando a falar sobre 23, a gente não terminou um processo bem, porque o processo todo participava, circundava a presença de um técnico muito bom, que era o Luiz Castro, e todo mundo lembra que ele abandonou o projeto, motivos financeiros, claro, né? Ele não foi lá para o mundo árabe por outro motivo, senão o dinheiro. Isso foi um baque para o Botafogo no final do trabalho, mas mesmo assim, olhando pela perspectiva histórica
não considero que o 23 tenha sido um ano ruim. Sabe por quê, Gui? Tudo na nossa vida é um processo de aprendizagem. Ou você ganha ou você aprende. Eu levo a minha vida assim e eu entendo que pro futebol também tem que ser assim. E o Botafogo aprendeu em 23. Talvez, se ele não tivesse passado por tudo que passou em 23, nós não teríamos tido um ano fantástico que tivemos em 2024. O ano de 2024 ele foi pleno de vitórias e felicidades para o torcedor botafoguense. Talvez se nós tivéssemos passado o calvário de 23, porque foi muito difícil passar 23. Coisas inexplicáveis aconteciam. Voltando a falar da expressão botafoguense. Mas enfim, se nós não passássemos o que nós passamos no final de 23, nós não vivêssemos a glória que passamos no ano passado. E eu confio no serviço de scout e preparação do Botafogo, assim como eu confio no dono do Botafogo. Eu sei que ele deu declarações um tanto que polêmicas, como essa, por exemplo, que o ano vai começar em abril. Eu entendo que a gente não está na Europa, que a gente não está vivendo uma Premier League, por exemplo, onde a gente tem uma pré-temporada no meio do ano, não. A gente vive futebol latino-americano, brasileiro mais especificamente, onde a tocada das rodadas ela é cruel, ela é desumana com os atletas e exige coisas que o futebol europeu não exige. Eu acho que tudo pode ser lapidado e melhorado. Eu entendo que no ano que vem ele possa ter o auxílio de um gerente de futebol brasileiro, alguém que esteja mais próximo de jogadores para que possa gerir o começo do ano de forma mais assertiva. No entanto, eu acho que o elenco que aí está é o suficiente para ser a base dos reforços que ele vai trazer no meio do ano, porque a história está voltando muito, mas eu tenho que falar. A história recente mostra que o Botafogo ele é muito forte na janela do meio do ano. Para quem não lembra, Almada e Luiz Henrique entraram no meio do ano passado. Eles não começaram o ano de 2024 conosco. A gente tinha um elenco reduzido. A gente incorporou talentos que foram decisivos, que foram primordiais para os títulos no meio do ano. E eu tenho fé, aí eu vou abandonar um pouco a razão, vou um pouco pela emoção, de que a gente vai conseguir ser campeão mundial. Olha, eu encaro o Mundial como um bônus. A gente pode até falar sobre o Mundial daqui a pouco, mas você desfrutar, né? Eu quero estar ali. Desfrutar é a palavra perfeita. Porque, pensa comigo, meu amigo, a gente estava 5 anos atrás, olha 5 anos atrás, reflete onde o Botafogo está. O Botafogo não tinha R$30 para pagar a conta de luz. Para quem não sabe, o Botafogo teve inúmeras penhoras judiciais e ele não tinha como manter, os serviços básicos. E hoje a gente está indo disputar o Mundial. A gente está preocupado com o ataque do PSG. Puta que pariu. Pensa, a gente está preocupado se o lateral do Atlético de Madrid vai jogar no mês que vem. Porque ele é um excelente lateral. Enfim, a gente tem preocupações com outro nível. Quem deu isso pra gente foi a gestão atual do Botafogo. Então eu confio nesse pessoal, confio no John Textor, acho que ele é um cara que mudou a história do nosso clube. Eu sempre digo com meus amigos que todo botafoguense tinha que acordar de manhã, antes de dar um beijo na esposa, tinha que mandar um eu te amo pra ele no Instagram. Eu te amo. Porque esse cara, ele salvou o time da falência, da inexistência. Se a gente tem um time hoje para torcer e se preocupa com o Dembélé, se o Dembélé vai estar bem em junho, é porque teve um cara que comprou o Botafogo e de fato fez um trabalho profissional. É óbvio que ninguém é bonzinho à toa. Ele não é bilionário por acaso. Ele ganha e ganha muito com o futebol. A holding que ele possui. E o Botafogo hoje, na minha interpretação, é o principal ativo da holding desse empresário. Então, se ele já era bilionário, vai ficar mais rico ainda com o Botafogo. Ele não faz isso por caridade, ele faz por tino empresarial. Mas pelo motivo que for, ele fez o Botafogo alçar uma visibilidade internacional. Nós vamos jogar 2 mundiais 2 anos seguidos. E você tem uma perspectiva derrotista, pessimista, com um trabalho 5 meses, assim, eu entendo que a gente está acostumado com um começo de ano diferente, nossos rivais estão num momento diferente dos seus clubes, mas mesmo assim, eu creio que os profissionais que lá trabalham são capazes o suficiente para gerir o elenco do Botafogo de forma assertiva e que a gente vai conseguir. É óbvio, eu não espero um ano impecável como 2024. Não. Por quê? Assim como nós aprendemos, os nossos rivais também aprenderam. E eles sabem que eles não podem piscar com o Botafogo. O Textor investe pesado, investe para ganhar. Ele não vem aqui para brincar. Ele faz as maiores contratações de futebol brasileiro.
tira jogadores da Europa, porque ele tem potencial de investimento para isso. E os nossos rivais aprenderam isso. Então, assim, as temporadas vão passar e os desafios vão crescer. Mas mesmo com o crescente dos desafios, com nossos rivais aprendendo, preparados para nos combater, eu tomo isso até como um elogio, porque quando eles não se preocupavam conosco, era ruim, né? Eles não ser preocupação para os rivais. Hoje eles montam elencos para nos derrotar. O objetivo desses caras é tirar a gente do topo. Então a nossa perspectiva de vitória é essa, é se manter no topo. E os adversários é que lutem para nos tirar de lá. Porque os campeões do Brasil e da América somos nós. Nossa, Guilherme, eu queria, cara, pegar tudo isso que o Thiago falou e botar numa caixinha e guardar pra mim, cara. Porque, ô Thiago, você, na sua fala belíssima mais uma vez, você eliminou 2 perguntas que eu tinha separado. Não foi minha intenção, fazer. meu amigo, não foi minha intenção. Não, cara, o que eu ia te falar? Uma é essa, que se você achava que o Botafogo nesse momento era o principal time da holding do John Textor, né, da Eagle Football, né? E a outra é que, logicamente, né, a chegada do John Textor colocou o Botafogo, né, num patamar diferenciado. E exatamente isso que eu queria escutar de você. Se tem como não encarar a chegada do John Textor como divisor de águas? Eu acredito que não. Assim, voltando a falar sobre a holding, hoje, do ponto de vista financeiro, que traga maior resultado para o grupo em si, para o John Textor, eu acredito que o Lyon está em 4º colocado, se não estou enganado, no campeonato francês. Se ele conseguir uma vaga para Champions, eu acho que financeiramente vai ser o time que vai trazer mais retorno para o John Textor. E eu fico feliz, porque ele mesmo já disse na última vez que teve o Brasil que o saco de dinheiro é um só. Então, se o Lyon está bem financeiramente, nós estamos bem financeiramente. Então, eu não sou ciumento a esse nível. Eu espero que eles prosperem lá e consigam classificar para a Champions, já que o campeonato francês já é do Paris Saint-Germain. Mas você não acha que essa questão do Lyon, muitas das vezes a imprensa, principalmente a mídia ácida paulista, ela tenta de alguma forma trazer o Lyon de uma forma negativa para a visão do botafoguense, querendo transformar isso numa agenda negativa dentro de tantas coisas positivas que envolvem a Eagle Football sendo a dona do Botafogo? Perfeito, brilhante. Essa parceria, essa ligação intrínseca da holding, ela tem muito mais a oferecer de positivo do que negativo, mas o positivo não vende, né? Uhum. O bom, o que agrega coisas boas para o Botafogo não é vendável. Quando você traz o caos para a mídia, aí você chama atenção e, infelizmente, a gente cansa de ver que essa ligação com o Lyon, que o Botafogo seria satélite, que o Botafogo seria um time seria um time de teste para jogadores que jogariam no Lyon. Enfim, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder com essa parceria. Assim, olhando a perspectiva da imprensa, eu não espero muita coisa de positiva em relação ao Botafogo. O Botafogo se acostumou a ser alheio, a ser menosprezado mesmo pela imprensa na sua grande maioria. E o resgate do Botafogo passa também por isso. A imprensa, goela abaixo, teve que voltar a aprender a falar bem do Botafogo. Porque é impossível você falar mal num time que ganha a América e o Brasil no mesmo ano, que bate recorde de vitória, recorde de ponto no primeiro turno, enfim. E eles tiveram que, forçosamente, abrir uma agenda positiva sobre o Botafogo, mas eu não espero que seja duradouro, não. Eles só querem uma chance de falar mal da gente, isso não abate. E a resiliência botafoguense passa por aí também. Uhum. Falando sobre o elenco do Botafogo tem um elenco de aproximadamente 800 milhões de reais. Então, assim, é o terceiro maior elenco, o elenco mais caro do Brasil. Foram investidos para essa temporada 494 milhões. Né? Só ficou atrás do Palmeiras, que fez essa contratação aí milionária do Vitor Roque, né? Que acabou ultrapassando a gente no mercado, né? Em valores. Mas até botando mais alguns ingredientes na sua próxima fala, o John Textor, nenhum momento desde quando ele chegou no Botafogo, ele enganou a gente. Tudo que ele prometeu, ou ele está em processo para poder fazer, ou ele já fez.
né? E no ano passado, né, depois de ganhar tudo que o Botafogo ganhou, ele teve a audácia de dizer que o 2025 do Botafogo seria melhor, se é que é possível, do 2024, né? Onde é o maior ano da nossa história, talvez, né? Então, eu queria que tu falasse sobre isso, né? E se você acha que realmente você vai falar sobre essa questão da mídia paulista, tá falando, né? E sobre essa promessa do John Textor, né? Eu acredito que ele esteja comprometido com o Botafogo no mais alto nível, como ele sempre tem feito. Ele não, como você falou, ele nunca mentiu para nós ou ofereceu algum tipo de subterfúgio em relação a botar a cara pro Botafogo. Aliás, eu acho que até ele às vezes se excede nesse tipo de atitude. Ele, assim, é claro que ele não vai estar aqui toda semana como dirigente convencional brasileiro. Passa pela adaptação que eu falei anteriormente. A gente não é mais um Grêmio associativo. A gente não tem um presidente na portinha, como a gente tem outros clubes no Brasil que passam por isso, essa dificuldade, enfim, de ter vários dirigentes, vários vice-presidentes de futebol. A gente tem um dono da SAF e existem gestores de futebol, de marketing, enfim, que gerem esse contato com o torcedor e com a mídia. Eu acho que o John nunca mentiu para nós, ele sempre jogou limpo com o botafoguense. E eu acredito que essa relação transparente seja um dos trunfos que o Botafogo tem hoje. E um investimento pesado, profissional. Quando você une um investimento capaz, um investimento com pessoas capacitadas a desenvolver um trabalho profissional sério, sem envolvimento amador, com interesses escusos, como muita gente enriqueceu com a história do Botafogo. Essas décadas de amadorismo é inegável que isso enriquecia alguém. Tanto o excesso de dinheiro como a falta dele enriquecem as pessoas. Na estrutura social, olhando do ponto de vista do país, isso infelizmente no Brasil é uma vertente social. As pessoas enriquecem com a pobreza, enriquecem com a falência das entidades. E o Botafogo passou por isso durante décadas. Hoje a gente não passa por isso porque a gente tem uma gestão profissional. E ser profissional aliado a investimento pesado é um sucesso. E por isso eu confio plenamente, reitero aqui a minha esperança e a minha confiança nos profissionais do Botafogo que ali estão, que já demonstraram que são competentes para isso. E falando sobre o investimento do Botafogo, né, os outros times têm que investir, estão correndo atrás para conseguir passar, trazer jogadores de qualidade, jogadores da Europa, né? Vitor Roque é um caso desse, da Barcelona, enfim, para poder disputar conosco. Olha só que patamar, que nível de futebol a gente se encontra hoje. Leila teve que abrir, né? A nossa querida Leilinha, que adora o Textor, né? Ela teve que abrir os copos, trouxe Paulinho, enfim. Eu sou fã da Leila, hein, Thiagão? Falar mal não, porque eu sou muito fã da Leila. Ela se preocupa, a gente está gerando preocupação com os nossos rivais, Guilherme. Então, assim, isso para mim é um elogio. É um elogio. Porque todo grande campeão tem que ter rivais de peso. Tem que ter rivais capacitados. Senão o título fica sem graça, né? Quando você não tem um rival que vai combater com você, a gente tem tido embates históricos aí nos últimos anos. E para mim, eles se fortalecerem para nos combater, elencos milionários, é um elogio para o Botafogo. Bacana. Antes de entrar numa pergunta que eu quero fazer com uma incisividade, não sei nem se a palavra existe. Antes de entrar nela, queria que você tomasse um cafezinho comigo. Vamos tomar um cafezinho? Aceito, adoro café. Não. Já me conquistou. A pergunta que eu queria fazer com você com relação a esse Botafogo 2025 é o seguinte, né? Você falou aí sobre essa construção, sobre essa devoção, esse agradecimento quanto ao Textor, mas você vê o Botafogo fazendo frente ao Flamengo nesse ano de 2025? Estruturalmente, Guilherme, é relevante que a gente lembre que o Flamengo ele tem um capital, um potencial de investimento financeiro gigantesco, né? Maior que o Botafogo, inclusive. Por diversos motivos, o Flamengo ele tem uma capacidade de captação financeira superior a qualquer outro time do Brasil. Isso não começou em 2025, isso tem décadas de privilégio financeiro. Eu sei que os flamenguistas que vão assistir a gente não vão gostar, mas estatisticamente falando e financeiramente falando, o Flamengo capta mais dinheiro por um privilégio histórico da grande mídia, de investimento público durante 30 anos. A gente sabe que a Petrobras investiu no Flamengo, que, assim,
é questionável, é debate muito profundo. A gente vai fugir do tema. Mas por esse motivo e por outros, e eu não quero tirar aqui, é a capacidade administrativa que principalmente Bandeira de Melo teve de 2011 para frente, se eu não estou enganado, tá, flamenguistas? Eu não, a gestão Bandeira de Melo, o ano eu não estou lembrado, mas ele começou um trabalho muito sério, comprometido. Era um gestor profissional do BNDES e tinha uma visão profissional de futebol. Ele mudou a história financeira do Flamengo, sobretudo. E hoje eles desfrutam de uma capacidade de captação de jogadores gigantesca por alguns fatores. Eu destaco a capacidade administrativa que o Flamengo tem por ser profissional, mesmo ainda se mantendo um Grêmio associativo. E também o investimento que o Flamengo tem é porque ele ganha mais dinheiro, ele capta mais de cotas de televisão, ele fecha acordos individuais, ele tem uma série de parcerias que os outros times não possuem, porque o capitalismo é isso. Você gera dinheiro, você ganha dinheiro. E ele tem os seus méritos, apesar desse privilégio histórico, ele tem os seus méritos. Eu não vou tirar aqui o mérito dos gestores flamenguistas. Então, por quê? Ele montou um elenco que é uma seleção. Ele tem um time muito bom e tem um elenco fortíssimo. Ano passado, o Botafogo, em alguns momentos, tinha um elenco melhor do que o do Flamengo. Tinha um banco capaz de fazer frente a qualquer banco do Brasil, de qualquer time do Brasil, inclusive do Flamengo. Esse ano, o Botafogo dispensou aproximadamente 16 jogadores, se eu não estou enganado, e enfraqueceu o elenco como um todo. Eu não estou falando de time, mas de elenco. Eu acredito no potencial de profissionalismo, de competência do scout do Botafogo para poder igualar isso. Não estou dizendo que eles vão acertar todos os anos, né? Eu quero que eles acertem sempre. Mas no trabalho, como na vida, nem sempre você acerta. E se eles não acertarem, eu entendo que chegar ao nível do elenco qualificado como do Flamengo e para o Palmeiras, como já tinha falou há um tempo atrás, é uma missão dificílima. Mas eu tenho fé que o Botafogo já acertou com jogadores que vêm no meio do ano, dentre eles o maior nome, o Wendel, que é um sonho do próprio Flamengo há algumas temporadas. Vários times do Brasil queriam esse meio campo e ele vem para o Botafogo daqui a algumas semanas, graças a Deus. Vem logo, quero que o Krasnodar já ganhe o título russo para que ele venha, seja liberado pelo Zenit o quanto antes. A gente está torcendo para o Krasnodar ser campeão russo, para que o Wendel venha. Vem, Wendel, você está fazendo falta aqui. E que ele venha logo para qualificar esse meio de campo. A gente tem a volta do Marçal, que é um líder desse elenco desde 2023. A gente tem jogadores especulados, como o próprio Bitelo, que é um jogador que também vem da Rússia, do Dínamo, um jogador de velocidade, agudo. Não estou aqui dizendo que ele vai ocupar o lugar do Luiz Henrique, mas ele tem características parecidas. Tomara que no final do ano ele tenha vitórias parecidas. Mas o elenco tem tudo para se qualificar, para se moldar com a estrutura de time campeão. E eu acredito que isso vai acontecer. Agora, se ele vai equiparar em termos de talento, em termos de resultado, com o elenco do Flamengo, especificamente, só o tempo vai dizer. Ano passado, no começo do ano, poucos diriam que o Flamengo e o Botafogo equivaleriam e que o Botafogo, quiçá, ultrapassaria o Flamengo em algumas épocas do ano, no final do ano, em talento. E ultrapassou. Se você perguntasse em 2024, no começo do ano, se isso aconteceria, se o Botafogo ganharia o que ganhou no final do ano, acho que as pessoas não diriam isso. Vindo do 23, que a gente teve terrível. Então, por isso que, mais uma vez, eu dou crédito ao scout do Botafogo e aos profissionais que ele trabalham. E eu acho que a gente pode sim, qualificando esse elenco, essa base, que é uma boa base, e a gente pode ter um elenco qualificado e vitorioso no final de 2025, sim. E eu queria que você falasse um pouquinho do que foi ver o Botafogo ao vivo, campeão da Libertadores na Argentina. Queria que você passasse para o nosso telespectador um pouco dessa emoção do que foi estar ali. Cara, eu sou rato de estádio. Eu sempre estou no estádio, estou sempre ali com a torcida. E é óbvio que na minha vida, eu tenho 42 anos, eu não ia deixar passar essa oportunidade de estar com o meu time no maior momento de decisão de um título que ele disputou. E eu, quando apareceu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Eu tinha que estar lá, Guilherme. E
cada pedacinho dessa odisseia, que foi para vários torcedores botafoguenses, inclusive para mim, foi maravilhosa, foi épica. E culminou, obviamente, com o título que a gente ganhou no Monumental, que é um estádio monumental, é um estádio fantástico, um estádio histórico, tinha que ser um estádio daquele porte para uma final daquele tipo, uma final emblemática, uma final que tinha cara de Botafogo, teve cara de Botafogo. E quando eu penso nessa final, eu já conversei com vocês sobre esse jogo, eu lembro de uma frase que eu ouvi naquela semana, que aquele Botafogo, ele não jogou sozinho, ele jogou com muita gente lá em cima, no céu, que não tá aqui nesse plano, não tava aqui nesse plano para torcer no estádio como eu tive a graça de estar, mas estava lá de cima vendo esse Botafogo e torcendo por nós. Por isso que tinha que ser um estádio aberto. Acho que foi o Zé Fogareiro, não foi? Eu acho que foi ele, né? Essa frase ficou para mim na semana do título, isso foi muito falado. Acho que foi o Zé Fogareiro. Um abraço, Zé Fogareiro. Foi gênio. Eu adoro ele. E ele falou isso e, poxa, aquela atmosfera daquele estádio raiz. A gente tem muitos estádios ditos modernos aqui no Brasil. As arenas. As faladas arenas com um número de torcedores reduzido para gerar conforto. O Monumental ele não tem isso, ele é bem raiz mesmo, ele é concreto, escada que não tem fim, mas quando você chega na arquibancada que você vê aquele campo maravilhoso, e tinha que ser num estádio daquele porte para fazer uma final como aquela, que com 40 segundos você perde um jogador, né? E pro botafoguense nada é fácil. A gente jogou uma final de Libertadores com um a menos o jogo inteiro. Ele praticamente começou com um jogador a menos no nosso glorioso. E a emoção de comemorar aqueles gols ali, sobretudo do Júnior Santos no final, que foi um personagem em 2024 para mim que tem um lugar especial no coração, porque ele nos colocou na Libertadores, na pré-Libertadores, ele foi fundamental contra o Aurora, Bragantino. Ele fez gols, assim, que definiram o nosso ano, no começo do ano e no final dele. Ele foi o herói da nossa classificação, daquela final, da classificação também, mas da final especialmente, porque ali tudo poderia acontecer, Jefferson. Guilherme, tudo poderia acontecer ali, e ele definiu pra gente aquela vitória e ficou no coração do botafoguense. Agora tá no Galo, a gente torce por ele, mas quem sabe um dia ele volta, porque ele tem um cantinho aqui no nosso coração, aqui em General Severiano. Cara, aqui na nossa pausa, aqui o Guilherme botou o react, né? E eu ainda não tinha assistido, porque eu tava aguardando como trunfo o momento de assistir esse react, né? E, cara, é difícil não se emocionar, né? Toda vez que a gente vê aquele gol principalmente do Luiz Henrique, que abre o caminho pro título, né? Cara, um momento especial. E você falou muito bem que parece que tinha que ser assim, né? A gente passar por aquele momento em 2023, a gente ir do céu ao inferno em poucas rodadas no Brasileirão, a gente há muitos anos sem conquistar um título, né, de relevância, e a gente com aquela expectativa acontecer, aquele fatídico jogo contra o Palmeiras. E eu queria saber de você, naquele momento ali, o que você pensou? Falei assim, caramba, a gente agora tem tudo para poder conquistar e a gente vai continuar botafogando. Olha, em 23 foi muito duro. Eu tava nesse jogo contra o Palmeiras, eu vi ali ao vivo o que aconteceu. Eu acho que uma série de fatores incidiram para que o ano terminasse daquela forma. Já falei que, para mim, na minha interpretação, modesta interpretação, o principal deles foi a perda do técnico. Ele tinha uma visão positiva do que era o jogo do futebol no Brasil, mas eu também alio isso a falta de maturidade do próprio Textor mesmo, em 2023, no que era investimento. No meio de 23 ele não investiu tanto assim. Ele acreditava no trabalho que foi iniciado no começo do ano, e ele ficou abraçado com esse resultado. Depois que o técnico foi embora, ele insistiu e teve algumas opções para mim não foram acertadas, mas ele aprendeu e em 24 ele investiu pesado no meio do ano. Ele dobrou a aposta. Né? Dobrou a aposta porque ele queria muito ser campeão, e ele deu esse título pra gente porque ele tinha acho que uma dívida com ele mesmo. Ele é um empresário vitorioso, por onde ele passou, no entretenimento, no telecomunicações e no futebol. Eu acho que para ele
Ele tinha essa dívida de 26 para 24, ele pagou e pagou com juros para todo mundo. Eu não queria deixar esse assunto do Textor passar sem antes de te perguntar. É claro que a gente exalta aqui, ele, né, tem todas as virtudes, todos os méritos, né, de ter levado o Botafogo a um patamar que não se via há muito tempo, né, mas logicamente que toda gestão que tem acertos também tem erros. E eu queria saber de você qual que você acha que foi na sua visão, né, como torcedor, o maior erro do John Textor até agora na gestão do Botafogo. Eu acredito que toda gestão profissional ela pode ser melhorada. O processo de gestão, o mapeamento de processo, ele existe para ser melhorado. Assim numa empresa que busca o lucro, assim num clube de futebol. Que hoje o Botafogo é uma empresa e quer lucrar e tem que melhorar, tem que buscar a melhora, né? Senão acaba. E eu acredito que, na minha interpretação, o que tem que melhorar de fato é essa gestão de entre temporadas no Brasil, que é distinta a uma temporada europeia. O Textor ele tem uma visão de períodos de temporada diferente do nosso. E eu acredito que aqui isso passa, Jotinha, pela formação de contratos, pela formação de elencos, por tudo, pela estrutura do clube. Eu acredito que ele possa ter uma pessoa no Brasil, um gestor de futebol brasileiro, ou que trabalhe de fato no Brasil para que monte esse elenco mais cedo. Eu entendo que ele tem uma visão de futebol, que no meio do ano ele recupera essa equipe, ele monta uma estrutura sólida para fortalecê-la no meio do ano, isso tem dado certo. Mas a gente perde momentos de preparação valiosos no futebol. Eu acredito que isso pode ser melhorado. Eu não posso considerar como um erro, porque ano passado deu certo, mas será que funcionará todo ano? A minha dúvida, o botafoguense pensa muito nisso. É claro, eu não quero decretar que a gente tem a obrigação de ter um ano tão espetacular como foi 24. Mas é evidente que essa gestão entre temporadas no Brasil tem que ser diferenciada do Lyon, por exemplo. E esse aspecto, eu acho que até o próprio Textor deve definir de 25 para 26 uma estrutura de trabalho diferente. Eu acho que esse ponto, sobretudo essa gestão entre temporadas no Brasil, tem que ser diferenciada, porque o Botafogo é o único integrante da holding fora da Europa. Tem o Molenbeek, o Lyon, né? E o Crystal Palace, que joga a Premier League. Então o Botafogo ele tem uma característica latina. O nosso futebol é diferente. E a nossa gestão de futebol tem que ser diferenciada. A gente não pode tratar como igual os desiguais. E eu entendo que o investimento pesado tenha acontecido no meio da temporada, o que dá tempo de pensar entre safras europeias e brasileiras, mas a gestão no começo do ano ela é valiosa e é um tempo muito caro para se perder em testes, em jogadores que talvez nem fiquem no meio do ano. E, em especial, esse ano a gente não tinha um técnico, a gente perdeu muito com a saída do Arthur Jorge, é um personagem importantíssimo nas vitórias do ano passado, com uma mentalidade vencedora. Aliás, a final passa muito por aprendizagem. Eu estava vendo há pouco tempo atrás, eu também, como você, eu adoro assistir os jogos do ano passado. Adoro. Adoro assistir os jogos do ano passado. E eu estava assistindo um jogo contra o Bahia, que a gente saiu da Copa do Brasil ano passado. E nesse jogo eu acho que ele teve muita importância para a final da Libertadores. Pouca gente percebe por quê. O Botafogo perdeu o Gregory expulso também nesse jogo. Sim. Ele jogou com -1. E nesse jogo o Arthur Jorge colocou o Danilo para fortalecer o meio de campo. E o Bahia engoliu o Botafogo e a gente perdeu de 1-0. Na final da Liberta, ele perdeu o mesmo Gregory, mais cedo, obviamente, com 40 segundos, e ele teve coragem de deixar o time como estava. Ele aprendeu, acredito eu, com esse jogo contra o Bahia, e ele teve coragem em mudar o time taticamente, sem mudar peça nenhuma, e o time mostrou que tinha capacidade para isso. Então eu acho que o Arthur Jorge é um personagem relevante, e eu torço muito para o Renato Paiva, acredito que ele possa ter o mesmo sucesso, quero muito que ele tenha o mesmo sucesso do Arthur Jorge, apesar de não querer fazer comparação, elencos são diferentes, a gente tinha um elenco do Almada, né, tinha o Luiz Henrique, mas eu acredito que as coisas vão melhorar. Esse cara tá rindo. Filha da mãe.
Ele mandou um lá ele aí, cara. É? Na hora que você falou assim como eu, como você. Putz, Aí é grila. deu uma de tricolor, cara. Foi mal, gente. Não, mas dá pra seguir, né? Recupera aí, cara. Não, só pra finalizar, cara, aqui, né? Depois desse problema É bom que técnico descontrai. aí. Uma das promessas do Texor era tratar de forma igualitária, né? Os clubes da holding, eu acho que ele tá conseguindo fazer isso aí no Botafogo. Galera, para você que tá assistindo a gente, cara, é muito difícil gravar. A gente, Tiagão, uma curiosidade sobre o Fala Jotinha, você acredita, cara, que teve um episódio nosso que a gente ficou 25 minutos rindo por conta de umas bobeiras dessa, cara? Quando a quinta série dessa, cara. E a gente teve que realmente cortar, porque foram muitos minutos, né, cara, rindo dessa besteira. Mas dando continuidade aqui, agora eu vou Eu tô quieto, cara. Porra. Eu vou entrar num tema, cara, que é um pouco mais pesado. Boa, vamos lá. Eu acabei de receber uma informação de que nosso querido Jorge Jesus, que para você que é flamenguista, né, tem uma história muito importante dentro do Flamengo, e agora a gente vai falar sobre seleção brasileira. E Jorge Jesus acaba de ser dispensado pelo Al Hilal. Que você pensa? Na verdade, a introdução são duas perguntas. Né? Primeiro, o que você enxerga de seleção brasileira? Qual a tua visão sobre a atual situação da nossa seleção brasileira? E você muito bem falou sobre Luiz Castro, falou Arthur Jorge, sobre a importância que o técnico tem em relação a uma equipe. E o nosso maior problema hoje na seleção brasileira é achar alguém que consiga coordenar essa Ferrari que a gente tem. Né? Você tem um grande elenco, a seleção brasileira ainda é a melhor seleção do mundo, mas você tem um problema grande na hora de você encontrar alguém que venha coordenar isso. Isso é uma coisa que vem fazendo muitos de nós brasileiros se entristecer na hora de assistir os jogos da nossa amarelinha. Eu queria saber de você, qual a tua visão sobre a seleção brasileira e sobre hoje o que envolve Jorge Jesus, o que envolve Abel Ferreira, o que envolve o Ancelotti, o que envolve o Renato Gaúcho, que é o que eu acho que poderia também encaixar muito bem na nossa seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a seleção brasileira, porque toca no meu coração quando a gente fala de seleção, Tiagão. Olha, a seleção brasileira é inegável que ela talvez, do aspecto do material humano, seja a seleção que tem a mais proeficiência no mundo, né? E a seleção brasileira jogar o que está jogando hoje, com a capacidade que ela tem, é uma tristeza. Entristece a todos os brasileiros. Enfim, a gente tem perdido a alegria de ver a seleção jogar porque os resultados não atraem o torcedor. Olhando a perspectiva dos treinadores, a gente se especulou Ancelotti, Jorge Jesus, a própria Abel Ferreira, uma solução caseira. E dentre eles, do ponto de vista anímico, já que a Copa do Mundo é ano que vem, parece muito tempo, mas não é para montar uma seleção, haja vista que as principais seleções têm técnicos estabelecidos há anos. A gente há pouco tempo viu o Scaloni na Argentina, que tem um trabalho consolidado aqui, e é um trabalho muito bom. Ele conseguiu levar a Argentina, que não tem uma capacidade de jogadores talentosos como a gente, mas tem jogadores muito bons. O maior expoente dele é um ET, que é o Messi, que está num momento de carreira de declínio, mas tem outros talentos. O botafoguense chora quando vê o Almada em campo e não vê. O que tá joga muita bola, né? É uma saudade incrível que eu tenho do Almada. Aquele lance dele que virou até quadra, né? Aquele lance dele que ele ginga na frente do jogador do... Lianco. Ele com 1,30 m em cima do Lianco, ele hipnotizou o Lianco ali no primeiro gol do Botafogo na final da Libertadores. O Lianco não sabia o que fazer e ele foi um jogador fundamental para o Botafogo. Ele hoje é o reserva do Messi, para você ver o nível do jogador. E o técnico da Argentina, uma das principais rivais do Brasil, tem um trabalho estabelecido, consolidado, campeão do mundo. E do ponto de vista anímico, que
eu acho que o Jorge Jesus é a escolha acertada. Cara, desculpa cortar, mas aí você falou o que eu queria falar. Porque, assim, a gente tem pouco tempo para reagir. Estabelecer um técnico como o Ancelotti no Brasil, até que ele, de fato, conheça o futebol brasileiro e as suas peculiaridades, demanda tempo. E o torcedor brasileiro tem muitas características, mas nenhuma delas é a paciência. Jorge Jesus, ele conhece, trabalhou, viveu o futebol brasileiro. Então ele vai saber cobrar esses talentos que o Brasil tem. E ele tem uma característica, isso aí eu deixo para os meus amigos flamenguistas, uma característica profissional dele, que é a intensidade do jogo dele. Ele teve um ano fantástico, 2019, com o Flamengo aqui no Brasil, e eu me recordo, os flamenguistas vão lembrar melhor que nós, que ele cobrava a intensidade o jogo inteiro. E eu faço uma relação, não de merecer o time do Flamengo, que era um time muito bom em 2019, se ele fazia isso com o elenco do Flamengo, o que ele vai poder fazer com o elenco da seleção brasileira? A gente tem, Gui, talvez os melhores jogadores dos melhores times do mundo. A gente olha para o Real Madrid, a gente olha para o Barcelona, a gente tem os exemplos, a gente tem os jogadores decisivos nesses clubes. E ter um técnico com capacidade de intensidade de trabalho de Jorge Jesus, eu acho que é o que tem que ser feito hoje. Eu não acho que ele seja um técnico maior que Ancelotti. Até pela história, pelos títulos. A comparação não é essa aqui. A comparação é a discussão é o que a seleção precisa agora, com um ano para a Copa do Mundo. Um técnico vitorioso, de fato, é indiscutível que o Ancelotti tem uma carreira 50 vezes maior que o Jorge Jesus. Só que do sentido emocional, o sentido da intensidade, sobretudo o sentido anímico, nesse momento, para resgatar a competitividade do Brasil, eu acho que o Jorge Jesus é a escolha acertada, sim. Tiagão, quando a gente começa a falar de seleção brasileira, que é um tema que eu acho que é um dos que eu mais gosto de falar, porque ela tem uma relação muito grande com a minha infância, com uma relação que eu tive, uma pouca relação que eu consegui ter com a minha mãe, que também era uma grande fã da seleção brasileira. E num dos últimos episódios que a gente gravou, eu falei um pouco sobre isso, né? A gente não deveria estar se rastejando para encontrar um técnico, né? Não deveria ser tão difícil hoje assumir a seleção brasileira com a capacidade que ela tem. Sem nenhum tipo de comparação aos elencos que nós tivemos aí em outras temporadas, né? Porque todo mundo acaba fazendo essa comparação. Você tinha um Quadrado Mágico, depois você tinha Bebeto, e você tinha o Pelé, e você tinha Garrincha. Mas a gente tem ainda uma seleção que, ao meu ver, sem clubismo, sem ser tão nacionalista, não sei se essa palavra se aplica, mas a gente tem ainda a melhor seleção do mundo. Então não deveria ser tão difícil assumir. Quando eu olho hoje para o Jorge Jesus, eu acho que o Flamengo é um dos times que representam muito o Brasil, não menosprezando os demais. Por quê? Você gerir um Flamengo hoje é muito difícil. Você tem uma torcida difícil, você tem uma comissão administrativa também difícil. E o cara foi lá e conseguiu botar o Flamengo num patamar muito grande de superioridade, fez história dentro do Flamengo, né? É um cara muito exigente, tem um trabalho. E aí, o que eu enxergo? Ele já tem uma certa proximidade com o Brasil, diferente do Ancelotti. Não é ruim, é um cara forte, porra, não dá para comparar, mas eu tô falando agora de um pouco de intimidade. Eu acho que a palavra é intimidade. Perfeito. Né? E às vezes a intimidade, ela diz tudo. Você tem um cara que é muito bom tecnicamente, você tem um cara que ele tem um currículo absurdo, mas será que ele tem essa intimidade com a seleção brasileira que é tão difícil de conduzir, que não é só um problema, claro, de gerenciamento de elenco, você tem um problema ali dentro da CBF, isso não pode deixar de estar claro aqui. Então acho que o Jorge Jesus ele tem uma certa intimidade. Também sou muito fã de ver o Renato Gaúcho também, que eu acho que tem também essa intimidade que poderia fazer da nossa seleção mais abrasiva na hora de você jogar. E girando em torno disso, o Abel Ferreira também,
constrói um Palmeiras ali muito forte, um Palmeiras nacional, um Palmeiras internacional também nessa gestão, né? Hoje você, certo? Se você pudesse escolher, você falou já do Jorge Jesus, mas num quesito geral, para você, com disponibilidade de escolha, para você, seria mesmo Jorge Jesus? Ou de disponibilidade, se você tivesse esses nomes que eu te falei? Vamos lá. Jorge Jesus, Ancelotti, você tem Abel Ferreira e Renato Gaúcho. Você manteria Jorge Jesus numa linha disponível, disponibilidade para pronto, é isso agora, valendo aqui. Gui, eu acredito que se o objetivo da administração da CBF que gere o futebol brasileiro, com seus inúmeros erros ultimamente, aí, eu não sou fã da CBF, acho que quase nenhum brasileiro é fã da CBF, mas se você olhar a perspectiva de vitória da Copa do Mundo, de conseguir o tão sonhado Hexa, pelo tempo curto, pro prazo de trabalho que demanda essa tarefa, essa missão, eu acho que o Jesus é a escolha mais acertada. Se você tivesse tempo de gerir um processo de renovação de 4 anos, que você tivesse toda a capacidade material humano para trabalho, a demanda esportiva que uma seleção sul-americana tem, que é diferente de uma qualificação europeia para a Copa do Mundo. Se você tivesse aliado a isso ao investimento que seria trazer um técnico do peso, do quilate, do conhecimento do Ancelotti, eu creio que o Ancelotti faria um trabalho melhor. Eu discordo de você no aspecto do Renato Gaúcho. Eu acho que o Brasil, os técnicos brasileiros não se aprimoraram na intensidade do jogo. Eu adoro futebol, todos nós aqui gostamos de futebol, e você, percentualmente, estatisticamente falando, percentual de tempo de bola rolando, tempo de agressividade do jogo, recuperação de bola, recuperação, posicionamento tático, o futebol brasileiro não se modernizou. Eu gosto do Renato, acho que ele da perspectiva de fazer um jogador mediano render mais do que ele pode, talvez seja o melhor técnico do Brasil. Ele consegue pegar elencos modestos e incitar esses elencos a darem o que eles não têm. Isso geralmente não dura muito tempo. O próprio Grêmio de 2023, né, que vinha da segunda divisão e terminou como vice-campeão, né? Perfeito. Ele tem essa capacidade, ele é um técnico motivador. Só que o Brasil, a seleção brasileira, com o potencial de trabalho que ela tem, com os craques que ela possui, a motivação é uma das vertentes, mas não é a principal. Acho que a principal é postura tática, é intensidade de jogo. Isso se perdeu no Brasil. Isso a gente não tem essa consciência técnica e tática nas nossas seleções, até mesmo mais de base. Há pouco tempo o Ramon, apesar de ganhar o título sul-americano sub-20, penou aqui com a seleção de base brasileira, porque a gente, desde a gênese do futebol, das categorias, as primeiras categorias de futebol do Brasil, da seleção brasileira, a gente perdeu essa característica de disputa a essa intensa. Quer um exemplo? A gente não conseguiu ganhar da Croácia na última Copa do Mundo. A gente perdeu a vaga nas quartas, se eu não estou enganado, para a Croácia, que é uma seleção mediana para baixo na Europa. Então, assim, é um indicativo. Exemplo claro de escolha tática errada, né? Equivocado. O nosso Luiz Castro falou isso antes do jogo, né? Exatamente. Trabalhou naquela Copa do Mundo, lembra? Como comentarista, né? A postura tática estava equivocada. Isso aí, infelizmente, é uma característica negativa do futebol brasileiro. Então, por essas e outras, eu acredito que um técnico europeu intenso, com uma postura técnica e tática rigorosa, como você falou, que ele era muito rigoroso no Flamengo, e repito, se ele tinha a capacidade de fazer o que ele fez, claro, devido às proporções tem que ser estabelecidas, o que ele vai fazer numa seleção ou no clube. Mas com o material humano que ele vai ter na seleção, não tenho dúvida que ele vai fazer um trabalho diferente, um trabalho... se vai ganhar a Copa do Mundo, são outros 500. Tem muita coisa que influencia isso aí, até a própria sorte. Mas um trabalho, de fato, competitivo, eu acho que sim. Eu acho que tem tudo para fazer nesse tempo, se realmente for confirmado como técnico da seleção brasileira. Por enquanto é especulação, mas com essa demissão, essa notícia aí bombástica que você trouxe, é um nome forte. E o Abel, eu acho que ele na última entrevista, se eu não estou enganado, e a própria Leila já disseram que ele não pensa nisso hoje,
apesar de eu não acreditar muito nessas declarações de futebol no final de jogos, mas eu acho que o Abel não está nessa disputa ainda tão assim, intenso pela CBF, pelo menos, como o plano A da CBF, que era o Ancelotti, e agora é o Jorge Jesus. Tenho muita fé nele, eu acho que ele vai ter o apoio popular por tudo que ele fez aqui no Brasil, o que já conta muito no Brasil, o apoio da massa. E se ele mantiver na seleção as características de rigor e comprometimento tático e técnico, tem tudo para ser vitorioso na seleção brasileira. Cara, eu acho que 3 pontos aqui para enriquecer esse debate, né? Acho que um deles é que o nome do Ancelotti não veio ao acaso, né? Ele é reconhecidamente um treinador que gosta de trabalhar com jogadores brasileiros, né? A gente viu ele fazendo aquele Milan, né? Jogar muito bem com Ronaldinho, Pato, Kaká, né? Cafu, Serginho, né? Então ele ao longo da sua carreira sempre gostou, teve esse lado aí de gostar de trabalhar com jogadores brasileiros. Outro é que eu acho que vai ser cada vez mais difícil, né, acontecer um caso igual aconteceu com o Luiz Felipe Scolari em 2002, onde ele vem como bombeiro para salvar a classificação. Pouca gente lembra isso, todo mundo engrandece, fala, pô, antigamente tinha Ronaldo, Rivaldo, mas pouca gente lembra que a gente patinou naquela eliminatória, e com o Luxemburgo, com o Leão, depois com o Filipão, né? Então, eu acho que vai ser cada vez mais difícil acontecer de uma seleção ser campeã sem um trabalho de longo prazo, né? Como a Alemanha conseguiu ser, como a Espanha conseguiu ser, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Aconteceu, incrivelmente aconteceu com a Argentina agora, né? Eu acredito, cara, que o técnico, até chamando aqui a atenção um pouquinho do que você falou sobre o Textor também, o técnico é a parte fundamental, né, para que tudo dê certo ali, né? A gente vê clubes afundados em dívidas, mas enquanto estão com o trabalho de um técnico encaixado ali, é tudo mil maravilha, né? Só agenda positiva, né? Então, é o que acontece agora com a Argentina. A Argentina trouxe o Scaloni, deu muito certo, e eles conseguem estar aí, né, no topo, né, como a melhor seleção do mundo atualmente. Mas por trás a gente sabe que o que acontece na Argentina é uma verdadeira bagunça, né? E, cara, um outro ponto que eu quero trazer é essa questão aí, né, do Jorge Jesus chegando na seleção, porque acho que a grande característica que beneficiaria a seleção é que os jogadores respeitam ele pelo trabalho feito dele aqui no Flamengo. Ele vai encontrar um ambiente de respeito, ao contrário do que o Dorival encontrou, né? Os jogadores não tinham confiança que o Dorival faria um bom trabalho, tendo em vista, eu sempre gosto de chamar a atenção daquela cena ridícula do Dorival pedindo para entrar na rodinha dos jogadores, para poder falar, para poder fazer sua pré-eleição antes da disputa de pênalti. Isso mostra que o técnico é menor do que os jogadores, né? Os jogadores deveriam fazer a roda para ele estar ali no meio falando, igual era com o Zagallo, né? Então, eu acho que nessa questão o Jorge Jesus vem no momento primordial, e até essa questão da geração, né? Eu queria que tu até complementasse sobre isso. Eu acho que cai por terra quando a Argentina é campeã, sobre aquele discurso, né, que fala, a seleção, pra mim, isso é uma idiotice, cara. A seleção nunca mais vai ser campeã porque tem jogadores que jogam em times médios da Premier League. Porra, meu amigo. A Argentina foi campeã com Paredes sendo reserva do PSG. Foi campeão com o McAllister jogando no Brighton. Cara, verdade. Então, aí você não pode ter o Bruno Guimarães sendo capitão do Newcastle, o João Gomes, um dos melhores jogadores da Premier League no setor defensivo, jogando no Wolverhampton. Então, você quer ter um discurso onde é melhor você ter um jogador que joga num clube grande do Brasil do que ter um jogador que disputa no mais alto nível, né, lá na Inglaterra. Eu queria que tu complementasse sobre esses pontos aqui que eu levantei. Amigo, isso passa muito sobre a intensidade do jogo. O jogo de futebol, ele tem uma característica que está ligada intrinsecamente à parte atlética que a gente não consegue acompanhar no Brasil.
a gente tem potencial de talento no Brasil, isso é inegável. O Brasil é um celeiro, todo ano revela, a gente vende talentos aí que podem dar certo na Europa todos os anos, são 2, 3, 4, 5 nomes que a gente, infelizmente, se desfaz aqui no Brasil, a gente perde geralmente no meio do campeonato brasileiro para a Europa. No entanto, a intensidade do jogo ela mudou, ela tem que ser encarada do ponto de vista atlético há anos-luz na frente do que a gente propõe aqui no Brasil. A gente acho que até os scouts hoje em dia, as equipes técnicas de análise de desempenho, isso é notório, isso é um fato. O grande torcedor ele é emotivo, ele é passional, ele não está ligado à análise de desempenho, mas o profissional do futebol ele sabe que o comprometimento tático e técnico na Europa, independente de você estar jogando num time que disputa o final da Champions ou num time chamado médio da Premier League, é diferente. A disposição tática, o jogador é cobrado para atuar e muitas vezes não dá certo, né, a carreira de jogador na Europa porque ele não tem capacidade de executar o que é proposto lá nessas grandes ligas, que são ligas de comprometimento tático ao extremo. O jogador ele percorre quilometragem, em botes, percentual de bolas roubadas, inúmeras vezes mais que aqui no Brasil. O tempo que o jogador circunda as ações de jogo na Europa, nessas grandes ligas, é muito maior do que aqui no Brasil. Então, disputar uma Copa do Mundo, essencialmente com jogadores que jogam no Brasil, na minha interpretação, um erro. Por mais talento que esses jogadores possam ter, a disputa é desigual. Porque os jogadores estão acostumados com uma intensidade e uma postura tática diferente. E na Copa do Mundo você tem jogadores com essas características que jogam um ano inteiro dispostos assim. Então, eu acredito que a gente tem talentos infinitos aí no Brasil e eu acredito que a gente tenha uma capacidade na seleção brasileira de força de trabalho, do ponto de vista empresarial, excelente, que a gente pode render muito mais do que rende e com um técnico que tem uma consciência tática diferenciada, a gente pode render muito mais e pode ser vitorioso e mudar essa relação que, infelizmente, hoje é de afastamento do torcedor com a sua seleção. E como você falou muito bem, a memória afetiva que você tem com a sua mãe, eu também tenho com meus pais. Eu lembro que eu tinha prazer de sentar com meus pais e ver a seleção brasileira. Hoje em dia, a gente procura outro programa e não vê a seleção brasileira. Eu não tenho prazer de sentar e ver a seleção jogando, porque ela não representa, ela não traz essa alegria que trazia outrora. Eu acho que só vai voltar, Gui, com vitória. O torcedor ele é passional, ele quer ganhar, ele entende que a seleção brasileira é vitoriosa, ela tem que estar disputando sempre, e isso só vai voltar, essa relação de afinidade, de afetividade só vai ser resgatada com vitórias. Aquelas 5 estrelas ali querem a sexta, e quando a gente estiver caminhando para isso, o torcedor vai perceber que a gente está no caminho da vitória, e essa relação de amor e intensidade que tinha entre o povo brasileiro e a seleção vai ser redescoberta. Tiagão, a gente já vai caminhando aqui para o nosso final aqui de bate-papo, infelizmente, né? Já quero deixar logo o convite para você voltar outras vezes, porque tem muita coisa ainda para a gente poder falar. Mas, cara, momentos ruins eu já vivi. Mas nunca parei de cantar. Nunca parei de cantar. Fala para mim, Tiagão, nesse tempo aí de torcedor do Botafogo, vou levantar aqui rapidamente dois pontos aqui pra gente falar rapidinho. Queria que você citasse o pior momento do Tiagão como torcedor do Botafogo. Olha, o pior momento, eu acredito, vamos lá, cara. Eu acho que foi o primeiro rebaixamento de 2002. 2002 eu era muito novo, né? Sou velhinho, tá, galera? Mas eu era muito novo, eu estava longe da minha casa por motivo de trabalho, e eu acompanhei de longe aquele campeonato ali, e o Botafogo teve gestões amadoras, mais uma vez, gestões caóticas, tinha uma capacidade administrativa pífia, ridícula, de um time profissional da Série A, e ele terminou em último lugar do campeonato de 2002, em último. Teve um resgate heróico em 2003, aí eu já estava no Rio, tinha voltado para o Rio, em 2002 eu não estava no Rio, galera, eu estava longe,
mas em 2003 eu estava aqui. E em 2003, Botafogo renasce mais uma vez. O Botafogo é maior do que o fim. O Botafogo ele volta em 2003 com Camacho, Almir, Sandro Guerreiro, Valdo, né? Fernando. Valdo, com 39 anos. Lembra do Fernando? Bom, com certeza. Essas peças fazem parte da história do Botafogo. Se a gente está comemorando hoje um título de Libertadores, a gente deve um pouquinho a essa galera, tá? Bebeto de Freitas, né? Bebeto de Freitas. Eles trouxeram o Botafogo de novo para a Série A. Resgate da dignidade, né? Exato. Foi a campanha do resgate da dignidade. Né? Caio Martins, quem é mais velhinho assim como eu, vai lembrar do Caio Martins. Enfim, foi um ano difícil, 2002, mas veio com o resgate 2003 que a gente voltou para a Série A e foi muito feliz. Eu tava naquele jogo contra o Marília, né? Que o Sandro... Aconteceu até um negócio emocionante, né? Que foi na hora que o Sandro bate aquela falta que ele pega na veia, é o mesmo momento que o Palmeiras faz o gol lá em São Paulo, né? E, cara, ali a gente já sabia que o Botafogo tava de volta à Série A. E, cara, Jefferson, César Prates, Sandro Gonçalves, Alex Telles, Túlio Guerreiro, Sidoff, Sérgio Manuel, Bebeto ou Dudu, Luiz Henrique, Túlio Maravilha, técnico Arthur Jorge. Quem você tiraria dessa seleção ou quem você colocaria? Nossa, essa aí eu acho que foi a pior, hein? Caramba, essa aí é covardia. Difícil, só monstros do... Cara, todos os nomes que você disse aí, eu tenho um carinho enorme. Só que assim, eu tenho uma relação muito próxima, se posso dizer assim, foi uma coisa muito breve, mas eu gostei muito do elenco do ano passado, tá? Eu não quero ser aqui resultadista. Nem todo time vencedor é um time grandioso, né? A gente já teve seleções brasileiras que não ganharam, mas são grandiosas. 82 é o exemplo disso, né? Não ganhou, mas está no imaginário, na memória do povo brasileiro até hoje. Mas eu não quero ser resultadista, mas eu tenho uma ligação, acho que o Almada, para mim, foi fundamental no ano passado. Eu pensar no meio de campo do Botafogo sem o Almada, para mim é complicado. Sei que vão me xingar aí, dizendo que passou pouco tempo, mas foi muito intenso, foi aquele amor intenso. E eu, sei lá, não acho que eu mexeria muito. Gatito lá em casa, minha filha veio me matar, apesar de eu amar o Jefferson. Né, Jefferson é um ícone do Botafogo, não tem como mexer com ele. Mas lá em casa a gente também é muito fã do Gatito, muito, por tudo que ele passou no Botafogo, todos os ciclos que ele teve no Botafogo até culminar com o título da Libertadores. E ele também foi importante na Libertadores. Mas assim, é um time tão rico, é uma história tão preciosa, que você pode montar inúmeras seleções aqui. Aliás, o Botafogo ele montou seleções para o Brasil. Então, quando você tem um time que montou praticamente sozinho 3 seleções, pensar em montar uma seleção para ele mesmo é uma missão. Pô, do time do ano passado, eu coloquei aqui, né, deixando claro aqui que esse é o time que eu vi jogar. Tá? Lógico que se for falar de seleção de todos os tempos, né, a gente... do time de 2024, quem entra, né, nessa minha seleção é o Alex Telles, né, que para mim ele é fundamental fazendo aquele gol de pênalti ali, mesmo de pênalti mas aquele foi o gol da afirmação ali na final. Fundamental. O Luiz Henrique, rei da América, né, não tem como deixar de fora. E o Arthur Jorge, né, técnico, espero que a CBF não contrate para que daqui a pouco ele possa retornar pro Botafogo. Você aceitaria ele de volta? Com certeza. Eu e algumas pessoas que trabalham no Botafogo. Tiagão, vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. Olha, cara, eu tô com um prazer inenarrável de estar aqui com você. Eu tô muito feliz, adorei te receber. Obrigado, amigo. Por quê, galera? Porque além dele estar aqui com a gente, ele tá sempre com a gente, né? Então você é bem-vindo 2 vezes. Muito obrigado. Tanto nos episódios quanto na minha vida. Amém. Você é um cara muito bem-vindo na minha casa. Então foi um episódio magnífico para mim, adorei, gostei muito de escutar, de entender um pouco da tua história, do que é o Botafogo para você. Parabéns pela narrativa, você é um cara sensacional
e espero te ver mais vezes. E queria fazer uma última pergunta, porque a gente tem um tempo mínimo aí. Você gostou aqui do estúdio? O que você achou? Eu vou falar pra vocês, eu entrei aqui e fiquei apaixonado. O estúdio é fantástico, é lindo demais, é completo pra mim. Eu fui impactado aqui quando eu cheguei. Vocês estão de parabéns, ele é muito lindo. E eu acredito que esse estúdio só vai se corroborar com todo o talento que vocês têm, com tudo que esse canal pode proporcionar para quem assiste ele. E eu sou uma dessas pessoas. Eu acredito que esse canal, os temas são fantásticos e esse estúdio completa isso. Vocês se completam. Parabéns por tudo, por tudo que vocês têm feito e pela capacidade que vocês têm de gerir esse canal. Parabéns para vocês. Galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Tiagão, mais uma vez, obrigado. Para você que está com a gente até o fim, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, porque isso é o que faz o nosso canal sobreviver e dar um norte para a gente, para saber se a gente está no caminho certo. Então, a gente sempre fica muito feliz, principalmente nos episódios especiais com o convidado. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê. Valeu, Tiagão. Te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. E, galera, até a próxima aí. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Estamos em outras redes sociais, TikTok, Instagram, @FalaJotinha. Não deixa de seguir a gente lá também. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.